Bom dia, bom dia, bom dia! Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias a partir das 5h50 da manhã nós estamos aqui ao vivo para falar sobre fechamento de mercado no dia anterior e trazer as principais notícias que mexem com o mercado financeiro, tanto no âmbito político, econômico e corporativo. Muito obrigado por mais um dia ter a sua companhia. Hoje, segunda-feira, iniciamos mais uma semana bem movimentada, inclusive dia 8 de novembro de 2021. Você que nos assiste ao vivo ou posteriormente gravado, não esqueça, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo aí com mais pessoas, colegas aí que gostam de mercado financeiro ou trabalham no mercado financeiro. Assim o YouTube entende que esse é um conteúdo relevante e entrega isso de forma gratuita a cada vez mais pessoas. Você também pode acessar aí um dos nossos grupos de WhatsApp, aonde você consegue ter esse conteúdo em PDF também para consultar de forma gratuita a qualquer hora do seu dia. Olhando um pouquinho aí para tudo que aconteceu na semana passada, mesmo em meio a uma semana turbulenta, na sexta-feira tivemos um dia mais tranquilo e o Ibovespa aí fechou a semana com leve alta, né? Em relação aí, mesmo com todas as quedas e oscilações aí que tivemos durante a semana. A sexta-feira foi marcado principalmente aí por bons balanços, né, bons resultados das empresas listadas na Bolsa Brasileira. Isso aí tem feito com que as quedas sejam amenizadas e também traga um pouco mais de confiança, principalmente para aqueles investidores com um viés mais fundamentalista que acreditam aí no longo prazo e principalmente aí na questão dos fundamentos da empresa, né, olhando balanços, olhando a gestão, entre outros aspectos. Além disso, tivemos na sexta-feira um dia mais tranquilo aí, sem muita conversa, sem muita discussão sobre o tema PEC dos precatórios, o que gerou bastante discussão aí e quedas, oscilações aí durante toda a semana, e com isso a sexta-feira foi mais tranquila, onde os investidores estiveram um pouco mais animados do que o restante dos outros dias. Olhando um pouquinho para o exterior, lá nos Estados Unidos, o relatório oficial de geração de empregos não agrícolas, né, o payroll, veio aí acima do esperado, então também trazendo um pouco mais de tranquilidade aí nesse sentido. Óbvio que todos esses movimentos corroboram ainda mais com a decisão do Fed, do Federal Reserve, Banco Central norte-americano, de redução dos estímulos econômicos, né, que acontece aí com a retirada, a redução da compra de títulos aí a partir do final desse mês de novembro. Também tivemos aí na sexta-feira a informação em relação ao OPEP, né, o petróleo voltando a ganhar força, né, havia caído durante alguns dias consecutivos. E após a reunião da OPEP, que rejeitou aí um aumento na produção diária de barris de petróleo, mesmo com os Estados Unidos aí pressionando a OPEP, né, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, não houve aí nenhuma mudança nesse sentido, continua aí com a produção entregue aí de 400 mil barris de petróleo dia. Com isso, temos então o petróleo voltando a subir aí na sexta-feira. Essa é uma das tônicas também do dia. Outra situação que trouxe ânimo para os mercados e favoreceu as altas também foi o anúncio da Pfizer, né, que anunciou aí também bons resultados em relação a um medicamento via oral para tratamento aí de Covid-19. Isso também trouxe um pouco mais de tranquilidade, mesmo em meio aí a um panorama mais tranquilo, onde boa parte da população aí já está vacinada. Alguns países, óbvio, ainda encontram dificuldades aí com pessoas rejeitando a vacina, né, como acontece em diversos locais nos Estados Unidos e alguns países da Europa também, os famosos negacionistas, mas essa notícia ela trouxe um pouco de alento aí para o mercado, também facilitando aí algumas altas na sexta-feira. Ainda com esse movimento aí fundamentalista e o olhar aí para os fundamentos de empresas listadas nas bolsas norte-americanas e nas bolsas europeias, elas também fecharam aí sua maioria em alta e renovando máximas históricas, vindo então em uma crescente aí como nós vimos nas últimas semanas,
de acordo aí com esses balanços aí que vieram positivos. Na Ásia aí tivemos alguns movimentos aí distintos na sexta-feira que culminam aí principalmente com o final de semana, onde tivemos alguns indicadores aí de exportação e importação da China, que eram aguardados com ansiedade aí pelo mercado de forma geral, além de novos casos aí semelhante ao da Evergrande aí de incorporadoras chinesas também que anunciaram no final de semana aí a possibilidade de não pagarem aí alguns dos bônus, e isso acaba interferindo também no mercado aí durante o final de semana e na sexta-feira. Vamos olhar aí para números de forma geral. Nós tivemos aí na sexta-feira, então, o índice Ibovespa fechando com alta de 1,37% a 104.824 pontos. O dólar caiu forte, 1,58%. a R$ 5,51, e olhando aí para as bolsas norte-americanas, Nasdaq subiu 0,20 a 15.971 pontos, S&P 500 subiu 0,37 a 4.697 pontos, e Dow Jones, que volta aí também a renovar máximas históricas, alta de 0,56 a 36.327 pontos. Olhando um pouquinho aí para a Europa, nós tivemos também forte queda no euro, que voltou aos R$ 6,37, 1,69% aí de queda na sexta-feira, dia 5. E olhando para as bolsas, o DAX na Alemanha aí subiu 0,15 a 16.054 pontos, o CAC na França chegou aos 7.040 pontos, com uma alta de 0,76%, e no Reino Unido a alta foi de 0,33%, com a bolsa chegando a 7.303 pontos. Na sexta-feira, o fechamento das bolsas asiáticas ficou aí com China caindo 0,64% a 14.462 pontos, e o Japão caindo 0,61% a 29.611 pontos. Olhando um pouquinho aí para o cenário de cripto, na sexta-feira aí tivemos o Bitcoin caindo 0,77% e o Ethereum caindo 0,94%, em um momento aí de novas lateralizações e principalmente oscilação aí dos criptoativos, né? Falávamos na semana passada sobre o Ethereum também, que chegou às suas máximas históricas e agora vive um movimento aí que pode romper as máximas, né? Ou talvez aí lateralizar e até mesmo uma possível queda em relação aí a esses números históricos. Petróleo futuro fechou então na sexta-feira com o olhar aí para dezembro de 2021 com $82,63 o barril do Brent, enquanto o WTI ficou a $81,36, fechamento então de sexta-feira, dia 5, esse olhar aí para petróleo futuro. Já o índice S&P 500 VIX, o famoso índice do medo, mesmo em meio aí à alta das bolsas norte-americanas, ele subiu 6,74%, com algumas incertezas e principalmente alguns indicadores que são aguardados também para essa semana, aonde ele chegou então a 16,48 pontos. Lembrando que o índice VIX ele mede essa volatilidade, a oscilação no mercado de renda variável de ações, e obviamente aí, quanto maior esse índice, quanto maior o índice VIX, maior essa volatilidade e automaticamente maior o risco para o mercado de renda variável. Metais futuro, tivemos aí o fechamento do ouro a $1.816,90 a onça, alumínio futuro fechando a $2.554,50 a tonelada, ferro refinado caindo um pouco mais, a perspectiva aí para fechamento agora do mês de novembro a $94,43, principalmente aí depois das últimas quedas e ainda em meio aí a um recesso maior, uma recessão um pouco maior aí na China, que é o principal consumidor aí de ferro refinado, e automaticamente as siderúrgicas aí também reduzindo a produção por conta da crise energética, acabam impactando também nesse preço das commodities.
Olhando aí para o fechamento do índice Ibovespa na sexta-feira, as principais ações que compõem o índice, tivemos altas aí de Prio 3, PetroRio, que subiu 17,87%, também aproveitando aí o bom momento em relação à questão do petróleo mais alto e bons resultados aí de PetroRio. Falamos inclusive na sexta-feira sobre o caixa reforçado da empresa, que pode aí ir às compras, e isso também afetou aí o preço final de PetroRio, que fechou a R$ 27,57. As varejistas Magazine Luiza, MGLU3 e Via 3, né, que é a antiga Via Varejo, Magalu subiu 12,27% e fechou aí a R$ 12,44 no pregão de sexta-feira, enquanto Via fechou com alta de 10,79% a R$ 7,29. Olhando para as aéreas, também tivemos Azul 4 subindo 8,27% a R$ 28,40 e Gol 4 subindo 8,16% a R$ 18,30, também com um olhar aí das ações de aéreas com a retomada econômica, né? E liberação aí de acesso em diversos países com passaporte de vacina, entre outros aspectos que favoreceram aí as companhias aéreas também na sexta-feira. Olhando aí para as principais baixas, ficamos aí principalmente com um olhar aí de queda no preço do dólar e principalmente do minério de ferro, impactando metalúrgicas, siderúrgicas e a própria Vale, né? GGBR4, que é Gerdau, caiu 4% a R$ 24,51. Vale 3 caiu 2,97% a R$ 64,11. Goal 4, que é metalúrgica Gerdau, caiu 2,63% a R$ 11,47. Ciel 3, Cielo, caindo 2,55% a R$ 2,29. E Brap 4, Bradespar, caindo aí 2,26% a R$ 44,99. O pessoal no chat está confirmando e falando que a live está sem som. Deixa eu tentar confirmar aqui. A princípio meu retorno tá ok. Zelvis, qualquer coisa tu avisa aqui também no chat. Eu vou tentar ficar de olho, mas a princípio o retorno tá ok em relação ao YouTube, certo? Continuando então aqui a nossa perspectiva e olhar aí para mercado, fechamento, então finalizamos com Brap 4, Bradespar, que fechou a R$ 44,90. Olhando aí para a agenda de hoje, aquilo que pode impactar o mercado no dia de hoje em indicadores aqui no país, temos aí o Boletim Focus todas as segundas-feiras. Obviamente aí podemos ter novas perspectivas, ainda mais em uma semana aí repleta de indicadores, principalmente com olhar para a inflação. Então vale a pena ficar de olho aí na expectativa aí dos especialistas para o Boletim Focus divulgado hoje. Hoje também tem a divulgação do IGPDI, que é semelhante ao IGPM, mas ele mede em relação a dias diferentes, né? O IGPDI, ele olha aí do dia 1º ao dia 30 do mês anterior, diferente do IGPM, e hoje então temos essa divulgação, também vale a pena ficar de olho, lembrando que esse é um indicador que pesa um pouco mais aí no atacado, né? Não tanto no varejo, pesa muito para as indústrias, mas isso acaba sendo repassado posteriormente, então vale a pena ficar de olho nesse indicador. Já olhando para o exterior, não é um dia com tanta movimentação como tivemos na semana passada. Hoje começa aí mais uma reunião, um encontro do Eurogrupo, né? Onde tem aí os ministros, é uma reunião informal na zona do euro, mas os principais ministros ali de países da zona do euro se reúnem aí para falar sobre política monetária, política econômica também, e os próximos passos aí da economia para os países aí com moeda semelhante. Então vale a pena ficar de olho, principalmente nesse momento em que continua
uma certa dificuldade aí na zona do euro em relação à inflação, e esse aperto inflacionário pode mexer com outros aspectos, redução de estímulos aí como tem sido planejado pelo Banco Central Europeu, e a princípio aí, de acordo com Christine Lagarde, a presidente do Banco Central Europeu, não devemos ter aí, até o fim de 2022 um aumento de taxa de juros, mas vale a pena ficar de olho nessas conversas do Eurogrupo também. E hoje tem a divulgação aí das vendas no varejo lá no Reino Unido, então também vale a pena aí ficar de olho nesses indicadores. Continuando aqui, olhando um pouquinho para aquilo que pode impactar o cenário brasileiro aí em relação à política, né? Nós temos aí a PEC dos precatórios mexendo bastante aí com o mercado desde a semana passada. Inicialmente aí a PEC foi aprovada em primeiro turno na semana passada, com uma manobra, inclusive, aí do presidente Arthur Lira, que permitiu aí que parlamentares que estavam aí fora do país, principalmente aí na reunião do clima, que na COP26, né, que estavam lá na Europa, pudessem votar aí de maneira online, e isso aí gerou alguns contratempos, inclusive com a oposição querendo derrubar essa primeira aprovação, diversas frentes aí para barrar então a PEC dos precatórios vindas da oposição, mas o presidente da Câmara, Arthur Lira, aí no final de semana reforçou aí que ele acredita que não haverá grandes mudanças e que facilmente a PEC será aprovada em segundo turno, sempre reforçando aqui que, por se tratar de uma emenda constitucional, a PEC precisa de votação aí em 2 turnos e ter aí um percentual aí de 3/4 aí, pelo menos aí 3/5 dos votos válidos, né, para ser aprovada. Então aguardamos a PEC aí, que pode realmente mexer bastante ainda com o mercado nessa semana. A ministra Rosa Weber, né, no final de semana também suspendeu aí o chamado orçamento secreto do governo, né? O orçamento secreto aí vai, inclusive, foi investigado e foi, em alguns momentos, inclusive, foi discutido bastante esse possível orçamento secreto, que são as emendas de relator, né? As emendas do relator, basicamente, aí é uma forma que o governo encontrou de trazer algumas bancadas aí e alguns parlamentares mais próximos aí em votações importantes, aonde permitia que essas emendas de relatores aí fossem então destinados aí grandes valores para essas emendas. Em resumo, parlamentares que têm direito, que fazem essa emenda do relator, eles não precisam comprovar especificamente aí quem foi que solicitou aquele recurso e nem explicar diretamente para que ele foi utilizado. Então, essa questão da transparência aí foi a principal situação que levou a ministra Rosa Weber a aceitar aí 3 denúncias que vêm lá desde o mês de junho, julho desse ano aí, contra o governo em relação a esse pagamento aí de emendas de relator, e ela pediu para que isso seja levado então ainda nessa semana com urgência aí, para que seja votado aí pela bancada do Supremo, que pode aí manter ou ser contrário então a essa visão da ministra Rosa Weber. Isso começa amanhã a ser discutido aí na bancada do Supremo, então vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos, que pode mexer aí com diversas votações, inclusive a própria PEC dos precatórios e outras votações aí que podem vir aí nos próximos meses. Lembrando, a gente tem alguns temas importantes aí, como a questão da reforma tributária, a reforma administrativa, entre outros pontos aí que deveriam ser discutidos aí nos próximos meses também aqui no Brasil. O MST, o Movimento Sem Terra, informou aí que vai lançar candidatos em 15 estados e mais no Distrito Federal nas próximas eleições, candidatos aí a deputado federal, para ter representatividade específica aí dentro do legislativo. Então isso também pode mexer aí com a questão das eleições 2022 e obviamente isso impacta também com o mercado financeiro como um todo. O presidente Jair Bolsonaro, no final de semana, também voltou a falar aí, em a Petrobras ser um peso aí para o governo, né, e com a ideia de dividir
a estatal e, se possível, privatizá-la, que assim ficaria mais fácil aí a questão de governo. Então ele acabou se exaltando em alguns momentos e falando novamente sobre esse tema de privatização da Petrobras, que em alguns momentos aí é bem visto, obviamente, aí pelo mercado, mas também existem alguns aspectos aí que podem dificultar todo esse movimento e acaba impactando também o mercado como um todo. Vale a pena então ficar de olho nessas falas e nesses desdobramentos. E ainda falando com perspectivas de eleições 2022, há pouco tempo aí, e ainda temos algumas discussões em relação às fake news durante os períodos eleitorais. Inclusive a CPI das fake news está aí na mão do ministro do STF, o Alexandre de Moraes, que pode vir a presidir então o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Só para enfatizar, os ministros do STF que definem aí quem, por votação, quem vai ser o presidente aí do Tribunal Superior Eleitoral, e com isso podemos ter então a figura aí de Alexandre de Moraes, que combate muito essa questão das fake news em períodos eleitorais, e com isso também podemos ter um novo atrito aí, lembrando aí que já tivemos problemas entre legislativo e judiciário, executivo e judiciário, muito por conta aí de alguns posicionamentos específicos de parlamentares, do próprio presidente Jair Bolsonaro e também do ministro Alexandre de Moraes. Então vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos e nas cenas dos próximos capítulos. Continuando e olhando um pouquinho aí para a questão da economia, o que pode mexer com o mercado no dia de hoje, o Brasil reduziu aí na sexta-feira, o Ministério da Economia informou uma redução aí de 10% no imposto de importação de diversos produtos, cerca de 87% aí dos produtos que são importados tiveram uma redução aí de cerca de 10% também no imposto de importação. De acordo com Paulo Guedes, o ministro da Economia, esse movimento visa principalmente aí conter a inflação, visto que temos muitos produtos importados aí no Brasil, e com um dólar mais alto, como nós temos nesse momento, e uma inflação elevada, isso acaba aumentando custos, esses custos são repassados, e isso gera uma inflação ainda maior, um preço maior aí dos produtos finais, e por isso então essa redução, o que pode também auxiliar então nessa redução aí, nesse combate à inflação como um todo. A realidade aí da inflação mais alta aqui no país, e principalmente acarretado aí com incertezas fiscais vindas do ambiente político, né, leva a um aumento substancial de juros, e com isso o CDS, né, o Credit Default Swap, né, que é o famoso risco país do Brasil, chegou às máximas aí no ano por conta dessas incertezas, e isso automaticamente acaba interferindo aí com investimentos e com a confiança do Brasil como um todo. Investidores lá fora acabam vendo tudo o que acontece aqui e tendo aí um receio maior de investir aqui no país, e com isso aí a nossa nota de crédito acaba sendo prejudicada, e nesse momento então nós temos o CDS aí o risco país como um todo em máximas do ano de 2021, então vale a pena acompanhar esse movimento também, porque esse movimento pode forçar a um aumento ainda maior dos juros aqui no país para compensar esse risco aos investidores, ou afastar investidores do país, o que também é muito prejudicial. Falando na questão de riscos, os gestores de diversos fundos, que nesse momento, principalmente os fundos de ações, estão aí com valor em caixa muito alto, esperando aí o melhor momento para comprar ativos, ver ativos mais baratos, enquanto alguns especialistas inclusive reforçam que diversos ativos da Bolsa Brasileira estão baratos, outros gestores ainda estão receosos e dizem que mesmo em meio aí à forte queda, os ativos não estão tão baratos assim quando olha-se isso frente ao cenário atual, um cenário aí de juros mais alto, de inflação elevada, e que com isso aí teria um retorno sobre o capital investido bem menor do que outros tipos de investimento, além de toda a oscilação do mercado de renda variável. Então também vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos, e óbvio tudo que acontece essa semana, desde Boletim Focus hoje, IGPDI e principalmente o IPCA, que é divulgado essa semana, pode também dar um novo panorama para essa realidade do país.
o balanço aí de diversas empresas, né, que nós já temos informado aí há 2 semanas, né, onde iniciamos aí a divulgação de balanços de resultados do terceiro trimestre de empresas listadas na Bolsa. Apesar de alguns bons resultados, especialistas têm visto aí que a inflação, de forma geral, ela corroeu muito aí a margem de diversas empresas. Isso também acaba afetando esse movimento aí de compra aí de diversos gestores de diversos ativos aqui no país. Lembrando, quando tem muita gente querendo comprar, o preço sobe. Quando não tem, quando muitas pessoas querem vender e tem poucos compradores, o preço cai. E esse é um movimento que nós vivemos aí nas últimas semanas. E fechando aqui a nossa parte de economia, incertezas e desconfiança em relação à atual equipe econômica trouxe uma percepção pior do que é a realidade, né, do rompimento aí do teto de gastos, do que realmente aconteceu. Essa é uma das defesas do ex-presidente do Banco Central, onde ele traz aí que realmente por essa desconfiança, por tudo que já aconteceu e realmente por o ministro Paulo Guedes em alguns momentos aí ter ido contrário à sua crença econômica e política aí por conta do atual presidente Jair Bolsonaro, fizeram com que o mercado visse com um risco ainda maior do que realmente é a realidade. E assim que o mercado perceber, podemos ter um movimento aí de retomada, principalmente quando olhamos aí para a renda variável, é o que traz aí essa perspectiva do ex-presidente do Banco Central. Obviamente são visões, são pontos diferentes aí de um mesmo ativo, de uma mesma realidade. Por isso vale a pena ficar de olho então nesses desdobramentos e nesses pontos de vista para fazer as melhores escolhas, e aqueles que trabalham com investimento também fazerem o melhor aconselhamento aí para os seus clientes. Fechando aqui, olhando para o setor corporativo, as varejistas, que tem sofrido bastante, principalmente aí com o aumento da taxa de juros e aumento de inflação. Então elas vivem um momento mais complicado aí do que tivemos até pouco tempo atrás, mas agora elas podem se beneficiar aí de uma nova fase, da terceira fase especificamente do Open Banking, né? E onde tem a integração dessa terceira fase do Open Banking com os pagamentos via Pix. Com isso aí existe a possibilidade de novas opções de pagamento para os clientes e as varejistas aí também poderem oferecer em um próximo momento aí produtos financeiros, né? Lembrando aí diversas empresas, diversas varejistas já caminham para isso, própria realidade de Mercado Livre, Magazine Luiza, Via Varejo, entre outras empresas. Então isso também pode gerar um diferencial competitivo para essas varejistas. O setor de imóveis, né, que movimentou bastante aí desde o início da pandemia no ano passado, com muitas pessoas em lockdown aproveitando aí para mexer nas suas casas. Tivemos aí nesse meio tempo a própria a ampliação da Mobile, né? E a Mobile também vindo aí a abrir capital na bolsa, e agora ela anunciou um novo centro de distribuição na região Nordeste para facilitar aí a questão das entregas e reduzir o custo de frete, que também tem pesado bastante e pesado muito em alguns momentos aí de decisão do consumidor final, mas esse é um setor que continua em alta e também pode movimentar com o mercado como um todo. Na sexta-feira tivemos aí divulgação de resultado também de M. Dias Branco, e a empresa aí viu suas margens ficarem mais apertadas, principalmente com todo o cenário aí que nós vivemos nesse momento de alta de juros e também inflação acelerada, e com isso a empresa planeja um aumento de preços aí para recuperar as margens. Então isso também pode movimentar com o mercado, pode movimentar o mercado, principalmente em um setor aí que é tão difícil aí de as pessoas deixarem de consumir, que é o ramo alimentício, né? Isso pode impactar outros preços também. A XP, no final de semana, informou aí a compra da faculdade IGTI e entra de vez aí na questão do ensino superior, podendo movimentar muito esse mercado. Lembrando aí que nós tivemos aí durante todo o período de pandemia muita oscilação nas empresas aí de educação listadas na bolsa, principalmente porque muitas delas aí tiveram
diversos custos aí ampliando as suas estruturas e tiveram que ficar muito tempo aí sem aulas presenciais, com muitos imóveis inclusive parados, e isso mexeu bastante com o resultado dessas empresas. E agora temos também a XP entrando nesse mercado, e isso pode movimentar ainda mais o mercado, trazendo oscilação e mudança de preços dessas outras empresas, desses outros ativos. Com a alta do petróleo, né, que nós temos aí uma alta, chegamos aí à maior alta dos últimos 7 anos, inclusive aí a cotação do barril de petróleo, isso pesa aí no bolso de muitas empresas, mas principalmente das companhias aéreas, que já calculam aí para 2022 cerca de metade das despesas aí de voos em geral, com o custo de combustíveis. Isso obviamente também impacta o mercado, principalmente esse mercado de aéreas, juntamente com o mercado aí de turismo, né, que acaba sendo impactado também por esses preços. Então vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos. E hoje, segunda-feira, nós temos divulgação de balanço aí de empresas listadas na bolsa, referente ao terceiro trimestre. Quem divulga seus balanços hoje é Banco do Brasil, BB Seguridade, Itaúsa, Lynx, Lojas Quero Quero, Pets, São Martinho e Edux anunciam seus resultados hoje, então vale a pena também ficar de olho nesses desdobramentos. E olhando um pouquinho já para abertura e fechamento de mercado, já são 6h21 da manhã, temos aí as bolsas asiáticas fechadas. A bolsa chinesa fechou aí com alta de 0,32%, desculpa, às 5h30 da manhã, a 14.508 pontos, mesmo em meio aí à divulgação de alguns números aí de exportação bem elevados, mas importações menores na China. E no Japão especificamente temos um movimento contrário, onde a bolsa Nikkei no Japão fechou aí em queda de 0,35% a 29.507 pontos. No Japão, principalmente, aí alguns dados de oferta de emprego aí vieram abaixo da expectativa, e isso gerou esse movimento negativo aí para o dia de hoje, aí no fechamento dessa segunda-feira, das ações ali no Japão. Restante dos mercados oscilando bastante desde as primeiras horas do dia e sem um sentido definido. Nesse momento aí nós temos as principais bolsas europeias num 0 a 0. O DAX na Alemanha cai 0,05, o CAC na França sobe 0,05 e o Reino Unido está num 0 a 0 literalmente nesse momento, ainda com muita expectativa, e principalmente aí depois da semana passada com renovação de máximas históricas, temos também um movimento aí automático de realização de lucros, o que acaba aí gerando essa indefinição nas primeiras horas do dia. Pré-market dos Estados Unidos um pouquinho diferente, mas oscilando bastante também, onde nós temos aí Dow Jones subindo 0,30, S&P 500 subindo 0,07 e Nasdaq caindo 0,10, nesse momento 6h23 da manhã. Índice Ibovespa, por sua vez, aí deve seguir as bolsas internacionais nesse movimento de oscilação constante, fechando talvez muito próximo aí das bolsas norte-americanas, mas lembrando, o mercado ele é soberano, e principalmente quando falamos de índice Ibovespa, os desdobramentos políticos aqui no Brasil e o cenário interno pode potencializar resultado ou trazer um descolamento em relação às bolsas internacionais. Obrigado por mais um dia ter a sua companhia. Continuamos aqui durante toda a semana a partir das 5h50 da manhã, falando sempre sobre o fechamento aí do mercado no dia anterior e trazendo aí os principais pontos que podem movimentar o seu dia a dia. Obrigado pela sua companhia. Nos vemos amanhã. Um forte abraço, bons negócios. Tchau, tchau.